Meu nome é Lira Voz. Tenho 31 anos. E a primeira vez que eu ri depois que minha mãe me disse que tinha vendido a casa herdada da minha avó, não foi porque algo era engraçado. Foi porque meu cérebro se recusou a aceitar o que meus ouvidos acabaram de ouvir. Eu estava de pé na sala de cópias de um pequeno estúdio de restauração de arquivos no Centro Histórico de Salvador, Bahia, segurando um par de luvas de algodão branco em uma mão e meu telefone na outra, quando minha mãe disse tão calmamente, como se estivesse discutindo o tempo: a casa foi vendida. Seu irmão precisava do dinheiro mais do que você precisava de um prédio antigo. Por 3 segundos eu não consegui falar. Aquela casa não era apenas antiga. Era a casa que minha avó deixou para mim em seu planejamento sucessório. Era o único lugar na minha família onde eu já me sentia escolhida. Era onde ela me ensinou a prensar flores entre páginas de livros, como ler cartas antigas sem rasgar o papel, e como entender que algumas coisas são valiosas porque o amor as tornou insubstituíveis. Então minha mãe acrescentou a frase que mudou tudo: o dinheiro vai servir para pagar a dívida de férias do seu irmão. Ele está sob estresse. Eu ri uma vez e disse: que engraçado. Ela achou que eu estava desistindo. Achou que eu ainda era a filha quieta que consertava a bagunça de todo mundo, engolia todo insulto e protegia o nome da família, mesmo quando eles usavam o meu como capacho. Mas o que ela não sabia era que minha avó tinha deixado mais do que uma casa. Ela tinha deixado instruções, tinha deixado provas, e antes do sol se pôr, meu advogado iria me ligar com uma frase que faria o rosto inteiro do meu irmão ficar branco. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu saí, me diga, que horas são aí para você agora e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. A primeira coisa que eu fiz não foi gritar. Eu queria jogar o telefone no chão, dirigir direto pela cidade e exigir como uma mãe podia vender o último presente que uma mulher morta tinha deixado para a neta. Mas meu trabalho tinha me ensinado paciência. Quando você restaura documentos dos anos 1800, aprende que o pânico destrói evidências. Então coloquei as luvas na mesa, fechei o arquivo à minha frente e perguntei à minha mãe uma única pergunta: quem assinou os papéis da venda? Houve uma pausa, não longa, mas longa o suficiente. Então ela disse: não comece a agir como advogada, Lira. Tudo foi resolvido. Foi nesse momento que eu soube que ela tinha feito algo errado. Pessoas que agem dentro da lei geralmente explicam. Pessoas que não mandam você se acalmar. Perguntei de novo: quem assinou? Ela suspirou como se eu a estivesse incomodando. Fui eu. Eu tinha autoridade. Sua avó confiava em mim para lidar com assuntos da família. Olhei através da parede de vidro da sala de restauração para as fileiras de registros municipais antigos empilhados na minha mesa. Minha avó tinha confiado em muitas pessoas na vida dela, mas confiança cega nunca foi fraqueza dela. Ela era cuidadosa, rotulava tudo, guardava recibos de supermercado, bilhetes manuscritos de comitês de igreja, cartões de garantia de eletrodomésticos que tinham sido jogados fora 20 anos antes. Não havia como ela deixar a propriedade mais importante da vida dela vulnerável a uma decisão casual da família. Você tinha acesso temporário para manter a propriedade, eu disse devagar. Você não era dona dela. A voz da minha mãe ficou mais afiada. Eu sou sua mãe. Não preciso de permissão para tomar decisões que afetam esta família. Aquela frase me disse tudo o que eu precisava saber. Na cabeça dela, família significava todo mundo menos eu. Quando perguntei por quanto a casa tinha sido vendida, ela me deu um valor tão baixo que quase ri de novo. Era menos da metade do que casas históricas semelhantes naquela rua valiam em reais. Então ela acrescentou: o comprador concordou em fechar rápido. Precisávamos dos fundos antes dos pagamentos da viagem do Dario entrarem em inadimplência. Foi a primeira vez que ela disse o nome do meu irmão. Dário Voz, 28 anos, vítima profissional, empreendedor de meio período, emergência em tempo integral. Ele tinha reservado recentemente um retiro de recuperação de luxo em Búzios com 3 amigos depois que o negócio online de revenda de tênis dele desmoronou. Minha mãe chamava de cura emocional. Eu chamava de mais uma conta com meu nome silenciosamente esperado ao lado. Você vendeu a casa da minha avó pela dívida de férias do Dário? Ela me corrigiu imediatamente. A casa da nossa família? Não, eu disse. A casa que eu herdei. O riso dela foi pequeno e frio. Você sempre foi dramática. Você nem mora lá. Isso era verdade.
Eu não morava lá em tempo integral porque estava economizando dinheiro para restaurá-la corretamente. O telhado precisava de reparos. A varanda da frente tinha que ser reforçada. E a cidade tinha regras de preservação histórica para cada mudança externa. Eu tinha passado 2 anos coletando orçamentos, escaneando fotografias antigas e planejando transformar o andar de baixo em um pequeno arquivo comunitário com o nome da minha avó. Minha mãe sabia disso. Dario sabia disso. Os dois sabiam porque tinham zombado de mim por isso no jantar em família. Um museu para papel morto, Dario tinha chamado enquanto comia a torta que eu levei. Muito lira. Minha mãe me disse para parar de fazer tudo sobre mim. Mas agora eles tinham transformado a casa da minha avó nos coquetéis de praia do Dario. Desliguei sem me despedir. Então dirigi para a casa dos meus pais. Não rápido, não imprudentemente. Dirigi exatamente no limite de velocidade porque, até então, algo frio e claro tinha se instalado em mim. A raiva é barulhenta no começo, mas a verdadeira determinação é quieta. Quando entrei na garagem deles, o SUV preto do Dario estava estacionado torto, atravessando a calçada. Um novo conjunto de malas visível pela janela de trás. Dentro, minha mãe estava de pé na ilha da cozinha com uma pasta aberta à frente dela. Dario sentava em um banco alto usando óculos escuros dentro de casa, rolando o telefone como se esperasse aplausos. Meu pai, Henrique Voss, estava na sala fingindo assistir TV, que era o que ele sempre fazia quando minha mãe fazia algo cruel. Ele chamava de ficar fora do drama. Eu chamava de covardia com controle remoto. Lá está ela, disse Dario sem olhar para cima. A polícia da casa histórica. Minha mãe deslizou a pasta na minha direção. Imprimi cópias para você parar de entrar em pânico. No topo estava um contrato de compra. Abaixo dele, uma declaração do vendedor. Abaixo disso, um documento que fez a sala inclinar por meio segundo. Uma procuração com o nome da minha avó. A data era depois que minha avó morreu. Eu encarei aquilo. Depois olhei para minha mãe. Isso é impossível. Ela piscou uma vez. Estava nos arquivos dela. Sua avó confiava em mim para lidar com assuntos da família. Dario finalmente olhou para cima. O sorriso dele vacilou, mas só por um momento. Talvez tenha sido preparada antes e assinada depois. Quem se importa? O comprador aceitou. Eu disse, uma mulher morta não pode assinar um documento. Minha mãe puxou a página de cima de volta, como se o papel pudesse protegê-la. Não nos acuse de coisas que você não entende. Apontei para a linha da assinatura. Eu restauro caligrafia para viver. Comparo tinta, pressão, inclinação, espaçamento e padrões de envelhecimento todo dia. Essa não é a assinatura dela. O rosto da minha mãe mudou. Não o suficiente para a maioria das pessoas notar, mas eu notei. A boca dela apertou. Dario parou de balançar o pé. Pela primeira vez desde que entrei, ele pareceu menos entretido. Você acha que é especial porque trabalha com lixo velho? Ele rebateu. Mas a mamãe cuidou disso. Você nem visitou a casa no mês passado. Porque eu estava pagando pela inspeção do telhado, eu disse. Porque eu estava preservando, não liquidando. Minha mãe bateu a palma na bancada. Chega. Seu irmão precisava de ajuda. Você é estável. Você tem carreira. Você tem economias. Dario tem lutado. Dario reservou um retiro de luxo que não podia pagar. Ele precisava de algo para esperar. Eu encarei ela de verdade e entendi que isso não era um mal-entendido. Era um sistema familiar. Eu era o recurso. Dario era o motivo. Meu pai silenciou a televisão, mas ainda não se virou. Minha mãe empurrou a pasta na minha direção de novo. A venda está feita. Deixe para lá e eu garanto que você receba uma pequena parte depois. Dario Rio, talvez o suficiente para uma placa. Em memória dos sentimentos da Lira, foi o momento em que parei de me sentir filha deles e comecei a me sentir a única adulta numa sala cheia de ladrões. Peguei meu telefone e fotografei cada página antes que minha mãe pudesse reagir. Ela avançou para a pasta, mas eu já tinha dado um passo para trás. Apague isso, ela disse. Não, Lira, estou avisando você. Ótimo, eu disse. Aviso sou melhor no tribunal. Dario se levantou. Você não processaria sua própria família. Olhei para ele, para os óculos escuros, para as malas no carro dele, para a falsa confiança de um homem que nunca tinha enfrentado consequências porque meus pais sempre encontravam alguém para pagar por ele. Vocês venderam a casa errada, eu disse. Então saí enquanto minha mãe gritava meu nome atrás de mim. Na porta ouvi Dario dizer, não alto o suficiente.
Ela vai se acalmar. Sempre se acalma. Parei com a mão na maçaneta, sorri sem me virar e disse: não desta vez. Eu não fui para a casa primeiro. Dirigi até a casa de verdade, aquela com as persianas azuis que minha avó insistia que não eram só azuis, querida, mas azul protetor, porque algumas tradições são mais antigas do que nós. Ela ficava numa rua tranquila, sombreada por mangueiras antigas, com folhagem densa pendurada como renda cinzenta dos galhos. Eu tinha prometido a mim mesma que não descreveria como uma vítima descreve uma coisa perdida, porque não estava perdida ainda. Não se eu pudesse impedir. Ainda assim, quando pisei na varanda, meus joelhos quase cederam. Um pequeno aviso vermelho tinha sido colado na janela da frente. Propriedade sob contrato. Acesso somente com agendamento. Sob contrato, como se o amor pudesse ser reduzido a 2 palavras e uma fita adesiva. Removi o aviso com cuidado e dobrei no bolso. Evidência. A fechadura ainda aceitou minha chave, o que significava que ou o comprador ainda não tinha tomado posse, ou a venda tinha sido feita com tanta pressa que ninguém tinha completado a transferência corretamente. Dentro, a casa cheirava levemente a cedro, poeira e óleo de limão. A bengala da minha avó ainda estava encostada ao lado do banco do corredor. Os cartões de receita dela ainda estavam na gaveta da cozinha, amarrados com um elástico. Uma fotografia emoldurada de nós estava na lareira. Eu, aos 6 anos, faltando um dente da frente, sentada no colo dela enquanto ela segurava um livro de poemas. Toquei a moldura uma vez, depois puxei a mão de volta, antes que a nostalgia pudesse me enfraquecer. Foi quando meu telefone vibrou. Uma mensagem do Dário. Era uma foto de confirmação de um resort em Búzios. Abaixo, ele escreveu: obrigado pelo upgrade, mana. Eu encarei a mensagem até as palavras borrarem. Então outra mensagem veio da minha mãe. Não envergonhe esta família. Vamos discutir um acordo justo depois do fechamento. Tirei capturas de tela de ambas. Depois liguei para a única pessoa em quem eu confiava o suficiente para me ouvir soando quebrada, sem me tratar como fraca. Lena Ruiz atendeu no segundo toque. Me diga que você está ligando porque finalmente encontrou aquele mapa antigo que você está obcecada. Eu disse que minha mãe vendeu a casa da vovó. Houve silêncio do lado dela, depois o arrastar de uma cadeira. Onde você está? Na casa. Fique aí. Estou indo. Lena não era o tipo de amiga que fazia 12 perguntas antes de aparecer. Ela tinha sido minha colega de quarto na faculdade, meu contato de emergência depois que parei de listar minha mãe e a pessoa que uma vez dirigiu 6 horas para sentar comigo numa sala de espera de hospital quando minha avó fez cirurgia. 20 minutos depois, ela entrou pela porta da frente carregando café, um bloco de anotações e a expressão de uma mulher preparada para a guerra. Comece do início, ela disse, e eu comecei. Contei sobre o telefonema, a dívida de férias, a procuração falsa, o contrato de compra, a mensagem do Dário, o silêncio do meu pai e a confiança da minha mãe de que eu iria ceder. Lena não interrompeu uma vez. Quando terminei, ela abriu o bloco e disse: primeiro, sua família é louca. Segundo, isso é fraude adjacente no mínimo. Terceiro, eu conheço alguém. Olhei para ela, um advogado. Ela assentiu. Dr. Victor Lemos. Ele lidou com uma disputa de propriedade para minha tia quando o enteado dela tentou vender terra usando uma autorização desatualizada. Ele é caro, direto e extremamente desagradável com quem mente. Isso parece perfeito. Fica melhor, ela disse. Ele trabalhava com litígios de fideicomissos antes de migrar para direito imobiliário. Se sua avó usou um fideicomisso, ele vai saber onde procurar. Eu me lembrei de algo então, não claramente no início, mas como uma luz acendendo num porão. 1 ano antes de morrer, minha avó me levou para almoçar e deslizou um envelope selado pela mesa. Para quando eles começarem a agir como se luto fosse oportunidade de negócio, ela disse na época: eu achei que ela estava sendo dramática. Ela era velha, cansada e cada vez mais decepcionada com o jeito que minha mãe me tratava. O envelope ainda estava na casa em algum lugar. Eu nunca tinha aberto porque depois do funeral tudo aconteceu rápido demais. Contas de hospício, planejamento de memorial, avisos de inventário, minha mãe insistindo que ajudaria a gerenciar as coisas. Dario perguntando se a casa tinha valor em dinheiro. Subi correndo para o pequeno quarto de costura onde minha avó guardava seus papéis particulares. Lena seguiu.
Procuramos em gavetas, caixas de chapéu e pastas rotuladas até eu encontrar um envelope creme colado embaixo da base de uma velha escrivaninha. Meu nome estava nele na caligrafia da minha avó. Não trêmula, não incerta, forte, em tal dia, inconfundivelmente dela. Abri com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta, uma cópia de certificado de fideicomisso, um cartão de visita de um advogado de espólio e uma frase sublinhada 2 vezes em tinta azul. Se alguém tentar pressionar você, vender sem seu consentimento ou usar culpa familiar para tomar esta casa, ligue para o Dr. Lemos imediatamente. Olhei para Lena. Ela olhou para mim. Lemos, eu sussurrei. Ela pegou o cartão da minha mão. Dr. Victor Lemos, advogado. O mesmo advogado. Por um momento, nenhuma de nós falou. Então meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi porque meu corpo parecia saber antes da minha mente. Uma voz de homem disse: Senhorita Voss, aqui é Victor Lemos. Recebi uma notificação automática do cartório de registro de imóveis sobre uma tentativa de transferência da propriedade dos Voss. Sua avó pagou meu escritório anos atrás para monitorar registros ligados a esse endereço. Apertei a borda da escrivaninha. Minha mãe vendeu. A voz dele ficou mais fria. Não, senhorita Voss. Ela tentou vender. Há uma diferença. Fechei os olhos. No andar de baixo, a casa antiga se acomodou ao meu redor com um rangido suave de madeira, quase como se tivesse prendido a respiração e finalmente expirado. O que eu faço? Perguntei. Victor Lemos disse. Você não fala com sua mãe de novo sem mim. Você não apaga uma única mensagem. Você não assina nada. E diga ao seu irmão que se ele gastar R$1 ligado a esta transação, ele pode estar criando evidência contra si mesmo. Ele já me mandou uma confirmação de resort. Houve uma pausa. Então ele disse a frase que me fez endireitar. Ótimo. Tire captura de tela 2 vezes. O escritório de Victor Lemos não era o tipo de lugar que tentava impressionar com paredes de vidro e velas perfumadas. Ficava acima de um prédio antigo de banco no centro com portas pesadas de madeira, luminárias de latão e prateleiras cheias de livros de direito imobiliário que pareciam ter sobrevivido a 3 guerras e várias traições familiares. Lena veio comigo, não porque eu precisasse dela para falar por mim, mas porque eu precisava de uma pessoa na sala que soubesse a diferença entre meu silêncio e rendição. Victor estava no final dos 50, alto, de cabelo prateado e calmo de um jeito que deixava as outras pessoas nervosas. Ele não ofereceu simpatia dramática. Não disse, sinto muito isso ter acontecido. Apontou para uma cadeira e disse, mostre-me tudo. Gostei dele imediatamente. Espalhei as fotografias dos documentos, as mensagens do Dario, a mensagem da minha mãe, o aviso da janela, o certificado de fideicomisso e a carta da minha avó. Ele examinou cada item com a precisão de um cirurgião. Quando chegou à procuração falsa, ergueu o olhar. Sua avó morreu em 17 de março. Sim. Este documento é datado de 2 de abril. Sim. Então ele é legalmente sem valor se apresentado como autorização dela. Se alguém usou conscientemente para apoiar uma venda, isso não é um mal-entendido. Lena se inclinou para a frente. O quê? Victor tirou os óculos. Potencial fraude, potencial falsificação, violação de dever fiduciário e, dependendo do movimento de fundos, possivelmente exploração financeira de um bem de espólio. As palavras eram pesadas, mas em vez de me assustar, deram forma à coisa que eu estava sentindo. Minha mãe não tinha simplesmente ferido meus sentimentos. Ela tinha cruzado linhas legais. Victor então explicou o que minha avó tinha feito. Anos antes de morrer, ela colocou a casa de Salvador num fideicomisso vivo revocável. Com a morte dela, a casa deveria passar para mim especificamente e exclusivamente. Minha mãe tinha sido listada apenas como administradora temporária da propriedade para manutenção durante o período de transição, não como dona, fiduciária com autoridade de venda ou beneficiária. Sua avó antecipou o conflito, disse Victor. Por isso criou um alerta de registro e deu instruções ao meu escritório. Ela queria a casa protegida. Minha garganta apertou. Ela sabia que eles tentariam algo. Sabia o suficiente para se preparar. Ele bateu na carta. As pessoas chamam isso de paranoia, até o papel provar que era sabedoria. Olhei para a caligrafia da minha avó e senti algo dentro de mim se abrir. Não de dor, mas de reconhecimento.
Ela tinha me visto. Mesmo quando eu achava que estava sozinha naquela família, ela tinha visto exatamente o que estava acontecendo. Victor continuou. A tentativa de venda parece envolver 3 problemas. 1. Sua mãe não tinha autoridade para vender. 2. O comprador pode ter confiado num documento defeituoso. 3. As mensagens do seu irmão sugerem que os rendimentos eram destinados a uso pessoal, não relacionado à propriedade ou ao espólio. Nós nos movemos rápido. Podemos impedir o fechamento? Perguntei. Podemos protocolar uma petição de urgência para medida liminar, registrar um aviso de disputa, contatar o advogado do fechamento, notificar a empresa de registro e exigir que os fundos em garantia sejam congelados. Ele disse como se lesse uma lista de compras. Se os fundos já se moveram, nós rastreamos. Lena sorriu levemente. Eu te disse que ele era desagradável com quem mente. Victor ignorou isso, mas um canto da boca dele se moveu. Senhorita Voss, preciso que você entenda algo. Famílias como a sua muitas vezes contam com exaustão emocional. Elas empurram, insultam, culpam, confundem e apressam até você aceitar um mau resultado só para fazer o barulho parar. O sistema legal é mais lento que uma emboscada familiar, mas tem uma vantagem. Qual? O papel não se importa quem chora mais alto. Aquela frase ficou comigo. Quando saí do escritório dele, Victor já tinha designado o auxiliar para puxar registros do cartório. Ele tinha contatado a empresa de registro. Tinha redigido uma carta de preservação avisando minha mãe, Dário, o comprador e o advogado do fechamento para não destruir ou alterar documentos. Meu telefone começou a vibrar antes de eu chegar ao estacionamento. Primeiro minha mãe, depois Dario, depois meu pai, depois minha mãe de novo. Deixei todas as chamadas sem resposta. 1 minuto depois, Dario mandou. O que você fez? Mostrei para Lena. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso foi rápido. Outra mensagem chegou da minha mãe. Ligue imediatamente. Você está piorando isso. Então, uma do meu pai. Sua mãe está chorando. Por favor, conserte isso. Eu ri uma vez. O mesmo riso sem humor do começo, mas desta vez não soou chocado. Soou acordada. Digitei uma resposta no grupo com os 3. Toda a comunicação passa pelo meu advogado agora. Dário respondeu com uma sequência de palavrões. Minha mãe escreveu. Sua garotinha ingrata. Meu pai não escreveu nada. Então Victor ligou. Eles te contataram? Sim. Ótimo. Não responda mais. Também, a empresa de registro congelou o arquivo. O fechamento está suspenso. Parei de andar. Já? E o dinheiro? Alguns fundos de sinal estão em garantia. A dispersão maior não foi liberada. A empresa de viagens do seu irmão, no entanto, recebeu um depósito de uma conta ligada à sua mãe. Podemos provar que veio da venda? Ainda não. Mas seu irmão acabou de nos ajudar mandando uma confirmação de resort para a beneficiária legítima da propriedade que ele esperava se beneficiar. Olhei para o outro lado da rua para o fórum, suas colunas brancas brilhando no sol da tarde. Pela primeira vez desde o telefonema da minha mãe, o medo afrouxou o aperto em volta do meu peito. O que acontece agora? Perguntei. A resposta de Victor foi simples. Agora eles aprendem a diferença entre pressão familiar e uma ordem judicial. A audiência de emergência foi marcada para 3 dias depois. 3 dias não era muito tempo para se preparar para uma briga legal pela casa da minha avó morta, mas era tempo suficiente para a culpa começar a fazer barulho. Minha mãe deixou 11 mensagens de voz. No começo ela estava furiosa, depois ficou ferida. Na 7ª mensagem, disse que minha avó teria vergonha de mim. Isso quase me fez ligar de volta até eu olhar de novo para a frase que minha avó tinha sublinhado na carta. Se alguém tentar pressionar você, vender sem seu consentimento ou usar culpa familiar para tomar esta casa, ligue para o Dr. Lemos imediatamente. Ela tinha previsto até a culpa. O pânico do Dario parecia diferente. Ele postou uma foto de uma sala de aeroporto com a legenda "Reset muito necessário. Negatividade não permitida". Lena tirou captura e mandou para Victor antes mesmo de eu ver. 20 minutos depois, o post desapareceu. Ele está apagando evidências, eu disse. Victor respondeu. Capturas de tela existem por um motivo. Na manhã da audiência, eu vesti um vestido azul marinho que minha avó uma vez disse que me fazia parecer uma mulher que leu o contrato todo. Trouxe a carta dela num envelope protetor, não porque Victor precisasse,
mas porque eu precisava. O tribunal era menor do que eu esperava, o que fazia tudo parecer mais pessoal. Minha mãe sentava na mesa oposta com Dario e um advogado que parecia ter aprendido os fatos do caso no corredor. Meu pai sentava atrás deles, olhando para o chão. Dario tinha feito a barba e se vestido bem, mas a linha clara de bronzeado da pulseira do resort ainda era visível no pulso. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Victor permaneceu calmo, quase inquietantemente calmo. O juiz declarou o assunto: uma petição de urgência para impedir a transferência da propriedade dos Voss e determinar se a tentativa de venda tinha sido autorizada. O advogado da minha mãe se levantou primeiro e chamou de mal-entendido familiar. Disse que minha mãe acreditava ter autoridade, que a casa era um fardo financeiro e que eu estava emocionalmente apegada a uma decisão prática. Ele usou a frase decisão prática 3 vezes. Então Victor se levantou. Ele não levantou a voz. Simplesmente guiou o juiz pelo certificado de fideicomisso, nomeando eu como beneficiária, a autoridade limitada de manutenção dada à minha mãe, o contrato de compra, a procuração datada depois da morte da minha avó, as mensagens sobre a dívida de férias do Dario, a confirmação do resort e o alerta do cartório acionado pela tentativa de transferência. O tribunal ficou mais quieto com cada documento. Então Victor disse: meritíssimo, isso não é sobre se a senhorita Voss amava uma casa demais. Isso é sobre se uma não-dona pode usar o nome de uma mulher morta para transformar propriedade de fideicomisso em dinheiro de férias para o filho adulto dela. O juiz olhou para minha mãe. Senhora Voss, a senhora apresentou a procuração de 2 de abril? O advogado dela tentou interromper, mas o juiz ergueu uma mão. Fiz uma pergunta simples. Minha mãe engoliu. Sim. Sabendo que sua mãe estava falecida em 2 de abril, ela congelou. Dario se inclinou para ela e sussurrou: não diga nada. Todo mundo ouviu. O ar mudou. Naquele momento, minha mãe parou de parecer uma mãe confusa e começou a parecer alguém pega no flagra. O juiz perguntou se algum rendimento tinha sido disperso. O advogado do fechamento apareceu por vídeo e confirmou que a empresa de registro tinha congelado a transação depois do aviso de Victor. Um representante do comprador admitiu que tinha confiado nos documentos fornecidos pela minha mãe porque a venda tinha sido apresentada como urgente. Victor olhou para Dario. Urgente por causa de um saldo de férias. Então apresentou a mensagem do Dario. Obrigado pelo upgrade, mana. O juiz leu 2 vezes. Senhor Voss, a que upgrade o senhor se referia? Dario se mexeu. Era uma piada. Uma piada sobre fundos de uma propriedade que sua irmã alega como herdada. Eu não sabia os detalhes legais, ele murmurou. Victor disse: mas você sabia o suficiente para agradecer a ela. O rosto de Dario ficou vermelho. Então o juiz se virou para mim. Senhorita Voss, deseja falar? Victor tinha me dito que eu não precisava. Mas a carta da minha avó estava no meu colo e havia uma coisa que os documentos não podiam dizer por mim. Eu me levantei. Meritíssimo, não estou aqui porque queria punir minha família. Estou aqui porque minha avó fez uma escolha e depois que ela morreu, as pessoas que deviam honrar lá tentaram apagá-la. Aquela casa não estava abandonada. Eu estava restaurando. Minha mãe sabia disso. Meu irmão sabia disso. Eles não me perguntaram porque sabiam que a resposta seria não. Olhei para minha mãe. Eles contavam que eu fosse leal demais para me defender. O tribunal ficou em silêncio. O juiz assentiu uma vez. Pode sentar. Então ele chamou um recesso curto. Enquanto saía do banco, Dario finalmente olhou para mim. O sorriso tinha sumido. O que restava era um homem adulto percebendo que a irmã tinha parado de ser a rede de segurança da família exatamente quando ele tinha pulado. Durante o recesso, minha mãe tentou se aproximar de mim no corredor. Victor se colocou entre nós antes que ela chegasse a menos de 1,5 metros. Senhora Voss, a senhora é representada por advogado. Não fale com minha cliente. Ela olhou além dele para mim. Lyra, por favor. Isso foi longe demais. Era incrível como rápido as consequências se tornavam longe demais quando chegavam a ela. Podemos resolver isso em particular, ela disse. Isso é família. Victor respondeu antes que eu pudesse. Então sua família deveria ter evitado documentos falsos. O rosto dela endureceu. Eu não falsifiquei nada. Então a análise de caligrafia será interessante. Isso a silenciou. Dario ficou atrás dela, digitando furiosamente.
Lena olhou para a tela dele ao passar e depois sussurrou. Ele está tentando cancelar algo. Parece a viagem. Eu não deveria ter gostado tanto quanto gostei, mas uma pequena parte de mim imaginou o resort de luxo dele desmoronando sob o peso da própria estupidez, e aquela parte aplaudiu. Quando o tribunal retomou, Victor apresentou uma comparação preliminar de caligrafia de um examinador de documentos independente. Identificou inconsistências graves entre a assinatura conhecida da minha avó e a assinatura na procuração de 2 de abril. O ângulo estava errado. A pressão estava errada. As letras maiúsculas eram formadas de forma diferente. Havia também sinais de hesitação não natural. Minha mãe entendeu o suficiente. O juiz perguntou se o advogado dela ainda desejava manter que o documento tinha sido executado validamente. O advogado dela pediu 5 minutos. Eles sussurraram. Dario sussurrou. Meu pai encarou o chão. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas presas, do tipo que não tinha lugar estratégico para ir. Quando o advogado dela se levantou de novo, a voz estava mais fraca. Meritíssimo. Minha cliente reconhece que pode ter havido confusão quanto ao escopo da autoridade dela. Victor se levantou imediatamente. Objeção à palavra confusão. O juiz disse, notado. Então veio a decisão. O juiz concluiu que eu tinha demonstrado forte probabilidade de sucesso, que o documento de fideicomisso apoiava minha reivindicação como beneficiária legítima e que a tentativa de venda criava risco de dano irreparável. Ele emitiu uma liminar bloqueando a venda, ordenou que o aviso de disputa permanecesse nos registros da propriedade, congelou quaisquer fundos ligados à transação e proibiu minha mãe, Dario ou qualquer um agindo em nome deles de entrar, comercializar, transferir ou tomar empréstimo contra a casa. Também ordenou que minha mãe fornecesse uma contabilidade completa em 10 dias úteis de qualquer dinheiro recebido, prometido, transferido, depositado ou gasto em conexão com a tentativa de venda. Dario se mexeu na cadeira. O juiz notou. Senhor Voss, preserve todas as comunicações, recibos, reservas de viagem, registros bancários e mensagens eletrônicas relacionadas a fundos esperados desta transação de propriedade. Dario assentiu rápido demais. Sim, meritíssimo. Apagar registros depois desta ordem, o juiz acrescentou, seria uma decisão muito ruim, mas o juiz não tinha terminado. Ele encaminhou a procuração questionável para a revisão adicional e avisou que honorários legais e danos poderiam ser avaliados depois da contabilidade. Minha mãe soltou um suspiro suave. Dario sussurrou. Mãe, ela não olhou para ele. Isso era novo. A vida inteira, ela tinha se virado primeiro para Dario. Se ele falhava, ela arranjava desculpas. Se ele queria, ela encontrava um jeito. Mas naquele tribunal, quando o custo de resgatá-lo finalmente venceu, ela desviou o olhar. O juiz terminou com uma frase que nunca vou esquecer. Uma relação familiar não cria direitos de propriedade na herança de outra pessoa. O martelo desceu. Do lado de fora do tribunal, Dario veio em minha direção furioso. Minha viagem está arruinada. Lena disse, Uau, vos volto. Victor virou a cabeça devagar. Senhor Voss, aconselho fortemente que não reclame de uma viagem cancelada enquanto está ao lado de evidência de uma transferência de propriedade disputada. A boca de Dario se fechou. Então meu pai se aproximou de mim. Por um segundo, achei que ele pudesse pedir desculpas. Em vez disso, disse, você não poderia ter resolvido isso sem humilhar sua mãe? Olhei para ele e senti o último fio entre nós se soltar. Ela se humilhou quando usou o nome da vovó depois que a vovó estava morta. Ele se encolheu. Ótimo. Algumas verdades devem cair pesado. Victor me acompanhou para fora e me entregou uma cópia da ordem. Isso não é o processo final, ele disse. Mas a casa está protegida. O que acontece com eles? Perguntei. Sua mãe terá que prestar contas de tudo. Se fundos foram mal usados, buscamos recuperação. Se documentos foram falsificados, isso vira um assunto separado. Seu irmão pode ser puxado mais dependendo do que os registros mostrem. Do outro lado dos degraus, minha mãe e Dario discutiam ao lado do fórum. Ele balançava o telefone. Ela balançava a cabeça. Meu pai estava entre eles, inútil como sempre. Pela primeira vez, não senti a urgência de gerenciá-los. O caos deles não era mais minha responsabilidade. Então Dario mandou no grupo da família. Espero que você esteja feliz. Eu não digitei nada. Simplesmente tirei captura de tela e encaminhei para Victor.
Ele respondeu com 3 palavras. Ele nunca aprende. A primeira noite que dormi na casa da minha avó depois da audiência, mal dormi. Não porque tivesse medo, mas porque a paz parecia estranha. Na minha família, o silêncio sempre tinha sido a pausa curta antes da próxima crise do Dário ou da próxima exigência da minha mãe. Mas naquela noite, a casa estava quieta. O relógio do corredor tic-taqueava. O vento movia suavemente contra as persianas. Eu deitei sob uma colcha que minha avó tinha costurado com retalhos de tecido e percebi que, pela primeira vez, ninguém precisava que eu pedisse desculpas por me proteger. Na manhã seguinte, fiz café na cozinha dela e abri a porta dos fundos para deixar entrar o ar fresco. Havia trabalho por toda parte. A varanda precisava de reparos. O jardim tinha crescido selvagem. Poeira cobria as prateleiras. Uma tábua solta perto da escada ainda levantava num canto, exatamente onde levantava quando eu era criança. Mas nada disso parecia mais um fardo. Parecia uma promessa esperando que eu a cumprisse. Nas semanas seguintes, troquei as fechaduras sob supervisão de Victor, instalei câmeras, me reuni com um contratante de preservação histórica e abri uma conta separada para despesas de restauração. Dei a Victor cada mensagem de voz, texto, captura de tela e documento ligado à tentativa de venda. Minha mãe entregou a contabilidade atrasada e incompleta. Victor não achou graça. Dário perdeu o depósito da viagem, a taxa de upgrade e várias amizades depois de contar às pessoas que a irmã louca dele congelou o dinheiro da família. Infelizmente para ele, um daqueles amigos tinha um primo em direito imobiliário que explicou publicamente que dinheiro familiar congelado muitas vezes significava fundos disputados ligados a possível fraude. A história se espalhou mais rápido do que eu esperava. Não porque eu postei, não precisei. Minha mãe tinha construído a reputação dela como filha devota e mãe generosa, a mulher que mantinha a família unida. Quando as pessoas souberam que ela tinha tentado vender a propriedade em fideicomisso da própria mãe para financiar a dívida de férias do Dário, aquela imagem rachou. Amigos da igreja pararam de deixar corações nos posts dela. Uma prima ligou e disse: "Eu sempre me perguntei por que sua avó foi tão específica sobre aquela casa." Uma vizinha trouxe um ensopado e disse: "Sua avó sabia exatamente o que estava fazendo, querida." Isso me confortou mais do que qualquer pedido de desculpas da minha família poderia ter feito. Minha mãe eventualmente mandou um longo e-mail. Ela nunca disse: "Desculpe, eu tentei vender sua casa." Disse que sentia que eu me senti traída. Sentia que as coisas viraram legais. Sentia julgar a gente. Sentia que Dário tinha estado num lugar sombrio. Então escreveu: "Você sempre foi mais forte, e pessoas mais fortes têm a responsabilidade de perdoar." Aquela frase me fez fechar o laptop e sair. Pessoas mais fortes não existem para absorver o egoísmo das pessoas mais fracas. Filhas responsáveis não devem silêncio a mães desonestas, e perdão não pode ser exigido como um plano de pagamento. Sentei nos degraus da varanda e escrevi uma carta para minha avó. "Querida vovó, eles tentaram. Você sabia que talvez tentassem. Queria que você tivesse errado. Queria que mamãe tivesse me escolhido uma vez. Queria que Dário tivesse olhado para sua casa e visto história em vez de dinheiro. Mas encontrei sua carta. Liguei para Victor. Eu me levantei. A casa ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. E finalmente entendo o que você quis dizer quando falou que amor não se prova pelo que toleramos. Se prova pelo que protegemos." Dobrei a carta e coloquei na mesma gaveta da escrivaninha onde tinha encontrado a dela. Então comecei a restaurar a casa um cômodo de cada vez. Na sala da frente, limpei os livros da minha avó. Na cozinha, emoldurei um dos cartões de receita manuscritos dela. No corredor, pendurei a fotografia de nós quando eu tinha 6 anos. No cômodo de baixo de frente para a rua, comecei a construir o arquivo comunitário que tinha prometido a mim mesma que criaria. Não um museu para papel morto, como Dário tinha zombado, mas um lugar para a memória ficar viva. Cartas antigas, fotografias de família, programas de igreja, mapas, coisas que as pessoas jogavam fora porque não entendiam que vidas comuns se tornam história quando alguém se importa o suficiente para preservar. O caso legal continuou. A justiça de verdade não é tão rápida quanto uma cena dramática de tribunal. Houve petições, registros bancários, pedidos de documentos e perguntas desconfortáveis que minha mãe não podia mais evitar. Eventualmente, a tentativa de venda foi totalmente anulada.
O comprador retirou e buscou seus próprios recursos por ter sido enganado. Minha mãe foi ordenada a cobrir parte dos meus honorários legais e custos relacionados à restauração. Dário foi mantido afastado de qualquer coisa ligada ao fideicomisso. A viagem dele nunca aconteceu. As redes sociais dele ficaram quietas. Meu pai mandou mensagens de feriado que soavam como de um homem parado do lado de fora de um quarto trancado que ele ajudou a construir. Eu não bloqueei eles no início. Simplesmente parei de responder. Há uma diferença. Bloquear às vezes é necessário, mas o silêncio também pode ser um limite. O meu dizia, eu não estou mais disponível para emergências familiares criadas pela ganância. Meses depois, no aniversário da minha avó, abri a sala do arquivo pela primeira vez. Apenas uma dúzia de pessoas veio, na maioria vizinhos e senhoras mais velhas da igreja dela, mas pareceu cheia. Uma mulher trouxe cartas que o marido tinha mandado do treinamento básico. Outra trouxe fotografias da rua depois de um furacão. Uma menina perguntou por que papel velho precisava de luvas. E eu mostrei a ela como óleos das nossas mãos podem danificar superfícies frágeis. Ela escutou com atenção, depois sussurrou. Então, nós protegemos porque não pode se proteger sozinha. Eu sorri. Exatamente. Naquela noite, depois que todo mundo saiu, fiquei sozinha na sala da frente. A casa não estava perfeitamente restaurada. O processo não tinha curado magicamente meu coração. Minha mãe não tinha se tornado a mãe que eu merecia. Dario não tinha se tornado humilde. Meu pai não tinha encontrado coragem. Mas eu tinha mudado. Eu não media mais o amor por quanto dor eu podia sobreviver em silêncio. Não acreditava mais que ser a estável significava ser a sacrificada. Minha avó me ensinou que herança não é só propriedade, é responsabilidade, é memória, é o direito de proteger o que foi confiado a você, mesmo quando as pessoas tentando tomar compartilham seu sobrenome. Então, quando as pessoas perguntam se eu me arrependo de levar minha mãe e meu irmão ao tribunal, eu digo a verdade. Eu me arrependo que eles tornaram necessário. Mas não me arrependo de ter me levantado. Não me arrependo de ter ligado para Victor. Não me arrependo de deixar a verdade entrar num tribunal onde a culpa familiar não podia interromper. Porque o dia que meu advogado interveio, não foi o dia que destruí minha família. Foi o dia que parei de deixar minha família me destruir. A casa da minha avó ainda fica em Salvador com persianas azuis, degraus reparados e uma placa de latão na porta que diz Arquivo Comunitário Beatriz Voz, para as memórias que valem proteger. Toda vez que destranco aquela porta, lembro das palavras da minha mãe. O dinheiro vai servir para pagar a dívida de férias do seu irmão. Ela achou que aquela frase encerraria a discussão. Em vez disso, virou a primeira linha da história onde eu finalmente escolhi a mim mesma. Então me diga, se alguém na sua família tentasse vender a última coisa que uma pessoa que você amava deixou para trás, você ficaria quieto para manter a paz ou lutaria para proteger? Nós colocamos muito cuidado em cada roteiro, esperando trazer histórias que não são apenas satisfatórias, mas também significativas e provocadoras de reflexão. Esta história fictícia foi criada para fins de entretenimento e educativos, nos lembrando que vingança nem sempre é sobre machucar os outros. Às vezes, a melhor vingança é curar, crescer e viver melhor.